Olá, companheiros queridos, companheiros de estudo, de reflexões, nessa nossa playlist que tem como título o livro Vinha de Luz, mensagem trazida do plano espiritual, Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, onde hoje faremos a leitura da mensagem número 20 no livro, que tem como título Porta Estreita. E antes de mais nada, agradecemos a Deus por essa oportunidade, aos guias e benfeitores, para que nos conduza o raciocínio, a intuição e as reflexões, que possamos pedir isso, cada um de nós, para alargar a nossa visão e o nosso entendimento. Com a certeza de quem procura acha, procuremos sempre o que é bom, o que é saudável, o que é espiritual. Dessa maneira, então, iremos ler esse versículo 24 do capítulo 13 de Lucas, que Emmanuel nos traz com o ensinamento de Jesus. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Antes da reencarnação, necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo sacrifício que redime. Exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera, senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil da carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento, reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço, temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo as transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acaricia o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprender a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam, então, à felicidade dos outros? Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-no. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. É um texto que nos chama realmente a atenção sobre os nossos compromissos assumidos antes da reencarnação. Imploramos a Deus a misericórdia de reencarnarmos, buscamos junto aos guias e mentores espirituais compromissos, a fim de sanar antigos vícios de comportamento, doenças no nosso espírito imortal. E na hora desse testemunho, recuamos
como se tivesse tido uma reforma na casa e a casa agora tem portas largas. Nunca teve. Portas largas que na realidade é o menor esforço. É não abrir mão de nada, é não renunciar nada, é viver como se quer, repetindo como se fôssemos apaixonados pela nossa própria autobiografia, em que nos conduziu a tantos enganos. E na hora do nosso testemunho, em que estamos nos exonerando com o nosso passado, recuamos. E o que acontece? No final da vida, voltamos a falar: ah, se fosse possível voltar, eu não teria feito dessa maneira, eu não teria sido injusto, se eu pudesse voltar, eu não teria dito palavras, eu não teria tido esses atos, eu teria... Deus vai nos ouvir e por misericórdia divina vai nos oferecer uma outra oportunidade. E é essa que estamos vivendo agora. Pedimos as dificuldades para desenvolvermos e fortalecer as nossas asas da intelectualidade e a asa da moral. Pedimos essas dificuldades que nos levam a encontrar soluções. Mas na hora do testemunho, muitos de nós não suportam e pedem para afastar a dificuldade, reclamam e blasfemam, dizendo que foi Deus. Não, foram escolhas nossas. Nós trouxemos, para ilustrar, do livro Estante da Vida, psicografia de Chico Xavier, autoria do Espírito X. Vou tentar reduzir o texto número 15, que tem como título O Compromisso, e que fala, que chamados ao concurso fraterno em auxílio de um pequeno grupo familiar que estava ofuscado por um doloroso caso de obsessão, instrutores, amigos nos indicaram alguém no plano físico que poderia colaborar conosco. Alberto Nogueira, a pessoa certa. Médium que reencarnara 36 antes sob o amparo do núcleo espiritual de que partiria a nossa expedição socorrista. Tratando-se de companheiro que ainda não conhecíamos, no sentido direto, meu amigo Saturnino e eu, atendendo a recomendação de outros companheiros, fomos compulsar-lhe a ficha, ou melhor, o processo que lhe dera origem à existência atual, com tarefa mediúnica de permeio. Engolfados na consulta, lemos comovidamente a súplica do próprio Alberto antes do renascimento ali, nas primeiras folhas da curiosa documentação. Senhor Jesus, conheço a minha posição de espírito delinquente e por isso rogo a vossa permissão para retornar ao campo terrestre de modo a resgatar minhas faltas. Pequei contra as leis de Deus, ó divino tutor de nossas almas, e fomentei intrigas nas quais, amando o meu, pereceram dezenas de criaturas. Destruí lares, abusando da autoridade que me assenhorei por atos de rapina, e perverti a inteligência, patrocinando o furto e o crime, a espalhar a fome e o sofrimento entre meus irmãos da humanidade. Concedei-me a volta ao corpo terrestre, Senhor, com os necessários recursos da provação depuradora. Quero que a lepra me desfigure, a fim de que eu pague com lágrimas constantes as feridas que abri nos corações indefesos. Quero padecer o abandono dos entes mais queridos, para que eu possa aprender quanto dói a deserção dos compromissos abraçados. Rogo, Senhor, se tanto for preciso, que eu passo pela extrema penúria, esmolando o pão que me alimenta e a veste que agasalhe,
as feridas que mereço. Se julgardes mais conveniente a minha depuração, dai-me a loucura ou a cegueira para que eu possa expiar minhas faltas, seja nas angústias do hospício ou nas meditações agoniadas da sombra. Compreendo a extensão de meus débitos, e se considerardes que devo apagar-me num cérebro incapaz ou retardado, fazei-me essa concessão. Seja através de calvários morais ou pelos mais detestados tormentos físicos, valei-me, Senhor, e dai-me um novo corpo na terra. Quero chorar, lavando com lágrimas de fogo as nódoas do meu passado e expor-me às mais duras humilhações a fim de regenerar minha vida. Senhor, concedei-me as aflições de que me vejo necessitado e anulai em mim qualquer possibilidade de reação. Fazei-me padecer, mas fazei-me viver novamente entre os homens. Quero corrigir-me, recomeçar. Bendito seja o vosso nome, Senhor. Bendito a vossa mão que me salva e guia. Quer dizer, tudo isso que esse Alberto pediu diante da sua consciência acusadora, né? Que se pede. Por baixo do requerimento comovedor vinha a assinatura daquele que adotava, agora no mundo, a personalidade Alberto Nogueira. E logo após lia-se o magnânimo despacho da autoridade superior, que determinava em nome do Cristo de Deus. E a resposta veio: o Senhor pede misericórdia e não sacrifício. Interessado resgatará os próprios débitos em vida normal, com as tarefas naturais de um lar humano e de uma família em cujo seio encontrará os contratempos justos e educativos para qualquer criatura com necessidade de reequilíbrio e aprimoramento. Mas, por mercê do Senhor, será médium espírita, com obrigação de dar pelo menos 8 horas de serviço gratuito por semana, em favor dos irmãos necessitados da terra, consolando-os e instruindo, na condição de instrumento dos bons espíritos que operam na transformação do mundo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Desse modo, assumirá compromisso aos 30 anos de idade na existência próxima e praticará a mediunidade com o Evangelho de Jesus até os 60, quando se lhe encerrarão as oportunidades de trabalho e elevação, resgatando assim em atividade de amor os débitos que teria fatalmente de pagar através do sofrimento. Louvado seja o Senhor! Diante de páginas tão expressivas de Celso Saturnino e eu, não precisaríamos alongar anotações. Partimos no encalço do ceareiro do bem, com escala pela moradia que a obsessão atormentava. Penetrando a cidade em que nos situaria o serviço programado, atingimos a casa e vimos uma jovem vampirizada pelo infeliz irmão, desde muito tempo habituado à perturbação no reino das sombras. Precisávamos socorrer a menina ingênua, alertar-lhe a mente, sacudir-lhes as forças profundas da alma, com informações e instruções suscetíveis de libertá-la. Nada de perder tempo. Depois de uma prece, conseguimos influenciar a genitora da enferma, colocando com a filha obsediada a caminho do templo espírita cristão, onde Alberto Nogueira estaria em serviço, na evangelização da noite, segundo os avisos por nós recolhidos na esfera superior. Entre aflição e desapontamento, não o encontramos no lugar indicado.
formulando indagações por via telepática ao simpático dirigente da casa, esclareceu-nos ele em pensamento que o amigo referido abandonara a pontualidade e aparecia raramente. Surgiram um impasse, de vez que para auxiliar no momento precisávamos de Alberto, que era o médico. Munido das informações necessárias, logramos situar novamente a mãe e filha conosco à procura dele. 20 horas e 20 minutos. Achamo-lo em bonita varanda, lendo um jornal do dia, em larga espreguiçadeira. Inspirada por nós, a desvalida senhora solicitou-lhe a colaboração mediúnica em socorro à doente. Humilhou-se, rogou, chorou, mas Nogueira respondeu inflexível: não, senhora, não lhe posso ser útil. Realmente, por 2 longos anos servi na condição de médium nas obras de caridade. Finalmente adoeci. Aliás, não sei se adoeci ou se me cansei. A senhora sabe, um homem que é pai de família como eu, com deveres enormes a cumprir, tem que zelar pela própria saúde. Preciso defender-me. E porque a infortunada mãe insistisse, atendendo-nos aos rogos, rematou numa tirada humorística: a única criatura que trabalha dando de si sem pensar em si, que eu saiba até agora, é só o burro. Isso ele falou para a mãe. Saímos como entramos, carregando o mesmo problema, a mesma inquietação. Aquele espírito valoroso que pedira a lepa, cegueira, loucura, idiotia, fogo, lágrima, penura, abandono, a fim de desagravar a própria consciência no plano físico, depois de acomodar-se nas concessões do Senhor, esquecera todas as necessidades que lhe caracterizavam a obra de reajuste e preferia a ociosidade, enquadrado em pijama, com medo de trabalhar. Ele pediu a porta estreita, bem estreitinha, porque tinha tanta dificuldade que ele se colocava ali à disposição, que a porta dele ia ser muito estreitinha. E Deus, como aqui a própria nota, em nome de Jesus diz, o Senhor Deus, pede misericórdia e não sacrifício. Não deu a ele toda aquela dor. Ofereceu a ele a oportunidade de se reajustar através do trabalho. Em pouquíssimo tempo, ele começou a pensar só em si, nas suas necessidades, e esqueceu a utilidade e a finalidade da sua vinda ao planeta Terra. Esqueceu o compromisso que assumira antes de reencarnar, junto aos seus guias e mentores, que foram seus fiadores. É aquele momento que a gente promete tudo e depois se esquece com muita rapidez e começa a racionalizar, dando explicações para acalmar, aplacar a própria nossa consciência, que diz, não é certo. E assim vamos vivendo muitas vezes de reencarnação e reencarnação, voltando ao mesmo tempo, ao mesmo ponto, às mesmas dificuldades, até que nós paremos de olhar a nossa vida no momento de dor e quando ouvirmos assim, você pediu para passar por isso. A nossa consciência nos alerta. Ou é uma expiação, ou é uma prova para te fortalecer. Alguns brincam e dizem, eu pedi isso? Então eu estava alcoolizado. Eu estava enlouquecido se eu pedisse para a minha vida. Ele aqui também utilizou uma brincadeira muito ruim. A única pessoa que trabalha dando de si sem pensar em si é o burro. Uns falam, nem o relógio mais trabalha sem pedir alguma coisa. Então essas
essas tiradas, essas coisas que achamos muitas vezes engraçadas, alguns falam, a gente hoje olha e fala assim, como está perdendo tempo. Quando o pano da vida, né? Descer, terminar essa fase, essa oportunidade de experiência, mais uma vez iremos dizer, ah, se eu pudesse voltar, faria tudo diferente, aceitaria. Então vamos aproveitar agora e não vamos deixar mais para entrarmos mais uma vez na fila da reencarnação, como aqueles que prometem tanto e fazem tão pouco. Que Deus seja louvado sempre e que nos abra o coração, a compaixão e principalmente ao entendimento dos nossos compromissos assumidos em nossa vida. Muita paz, muita luz, muita vinha de luz ao coração de todos. Graças a Deus.